O 20 Segundos de hoje é um programa especial de final de ano. Nós não receberemos uma banda, receberemos um selo de música independente, talvez o selo mais importante do Brasil. A gente vai conversar com o Elson e com o Lucas e a gente vai falar um pouquinho das bandas que lançaram seus trabalhos nesse ano de 2016. Para receber a galera da Sine Wave hoje, o 8 Bits indicou a Maniacs IPA. É uma cerveja regada ao estilo americano, com uma nota de lúpulo um pouco mais amargo, você percebe no aroma. Então, na verdade, ela é uma IPA um pouquinho mais forte que a tradicional. No nosso 20 segundos de hoje, um 20 segundos especial, então a gente tá recebendo o Elson. Fala, mano, beleza? Prazer, brother. Nossa, prazer aqui. Lucas, obrigado, hein, irmão. Então a gente vai trocar uma ideia hoje, não é sobre música, é sobre banda, sobre o selo, sobre a Sine Wave. E vamos lá, Elson, como é que surgiu a Sine Wave? Como que nasceu? Foi em 2008, quando eu e o meu outro sócio, que era o Luiz Freitas, ele tocava na Grey Strawberries, que é a banda que o Lipauso também tocava, né? A gente, em 2008, a gente se conheceu, começou a tocar junto, né? Trocar ideia junto lá na época do Orkut ainda. E aí a gente começou a observar que tinha uma quantidade muito legal de bandas, né? nesse estilo que a gente gosta, né? Post-rock, post-metal, barulheira, noise, não sei o que e tal. A gente começou a pesquisar bastante, tinha bastante bandas que estavam surgindo na época. E aí a gente pensou, pô, a gente podia fazer alguma coisa pra tentar juntar todo mundo ali, né? De repente, sei lá, um blog novo, um podcast, o que a gente podia fazer? E aí surgiu a ideia de fazer um selo virtual. E aí a gente teve a ideia do nome, né, Sine Wave, montamos o site, que era feito no WordPress, até hoje, né, feito no WordPress. E aí escolhemos algumas bandas mais próximas ali, né, lançamos e, né, deu o que deu ali, né. Simples de manusear. Super fácil, assim. É uma coisa muito simples, que qualquer um pode fazer, sabe? Até já cheguei a comentar uma vez no Facebook, assim, algumas dicas de como montar um selo. Se você juntar algumas bandas, alguns discos e ter uma plataforma ali na internet, pode até ser uma página no Facebook mesmo, você já tem um selo, já dá pra começar a trabalhar com elas, né? Então dá pra fazer bastante coisa com muito pouco. Então é bacana de fazer. Na verdade, vale mais a atitude do que qualquer outra coisa. Exatamente. A internet vira uma grande ferramenta pra isso, principalmente. Total. A Bichano mesmo, né? Porque existia, eles tinham página no Bandcamp, né? É verdade. A Bichano. Se você for para pensar, cara, o custo pra isso é zero. É verdade, você consegue fazer um selo com custo zero. Né? Você tipo, Lucas, você falando do custo zero, sim. A gente vê que surgiu, tipo, de uma ideia de vocês, do Luiz, do Elson, sua. Sim. Quando você vê o tamanho que ela tá hoje, a proporção da Sine Wave, como é que você encara isso? Você já tem ideia da importância que ela tem hoje pra cena? Eu acho que a importância hoje da Sine Wave é principalmente para ela foca num nicho de um gênero musical que muitas pessoas que estão hoje conseguindo conhecer, elas acabam descobrindo bandas nacionais, né? Por exemplo, um ouvinte ele descobre bandas como, por exemplo, Explosive Sky, Mogwai, Godspeed Black Emperor, essas bandas de post-rock. E aí fica, puxa vida, onde tem banda nacional, né? Disco. E aí a Sine Wave acaba se tornando um nicho pra quem quer conhecer esse tipo de música, né? Esse tipo de banda. Até um norte, né? Porque a Sine Wave tem... Não, por exemplo, a gente fala de 150, caramba, 150 é muito. Mas aí quando a gente olha dentro dessa 150, é muito qualitativo também, você entendeu? Então você começa a ouvir, você vai passando por diversas ramificações de sons, né? E todas com muita qualidade, desde o eletrônico,
ao stoner, enfim. Você vai passando e vai sentindo. E a gente vê que a gente não deve nada lá pra fora, né? Não. Sim. Eu tenho essa convicção, assim, já comentei até outras vezes também no Facebook, de que a gente no Brasil, a gente tem uma das melhores cenas subterrâneas do mundo. Por alguma razão a gente não reconhece isso, a gente não consegue enxergar isso, mas a gente tem, sabe? É só sair qualquer show que tá acontecendo em qualquer fim de semana aqui em São Paulo, ou qualquer outra cidade no Brasil, que dá pra sacar isso. Sabe? A qualidade das bandas independentes no Brasil é muito alta. Então acho que falta alguma coisa ainda pra tentar dar aquela força. Aquele elo, né? Eu acho que tem muita aquela coisa também de... não sei se é legal falar e comentar isso, mas aquela coisa de síndrome de vira-lata, né? Sim, total. Porque é complicado que a gente só acha que as coisas prestam quando é estrangeiro, ou se for uma coisa nacional é quando um estrangeiro diz que esse nacional é bom. Então a gente gosta de fazer esses projetos todos, né, de juntar umas bandas, fazer um festival, mesmo que de pequeno porte, em alguma casa pequena aqui em São Paulo, em algum outro lugar, mas é justamente para juntar elas, para criar esse network também entre elas, né, as bandas se conhecerem, verem que tem, né, porque hoje a gente fala da cena subterrânea. Hoje eu vejo, por exemplo, um laço muito maior, independente do gênero, entre os músicos, entre os artistas, sabe? Eu vejo um pessoal que tem um som mais indie indo num post-rock, o cara post-rock vai num som mais indie, enfim. Ou até de um stoner, uma coisa um pouco mais puxada pro metal. Então eu não vejo mais tão assim separado igual eu vi antigamente. Ainda tem, né? O que é bom, exatamente. Cara, eu acho que isso mudou, desculpa só. Não. Mas eu acho que isso é muito por causa da forma de consumo hoje de música. Porque, por exemplo, hoje os principais consumos é streaming, YouTube, playlists passaram, né? Hoje em dia se dá mais plays em playlist do que discos. Sem dúvida. E uma coisa assim, o consumo essas plataformas, elas pesam muito não no gênero, mas sim no mood. Aquela coisa, nada que... Se você gosta, por exemplo, de uma banda que aborda uma coisa específica, você talvez goste de uma outra banda que, por mais que ela seja diferente dela, ela aborda uma coisa bem parecida. Vamos molhar o bico, porque já tá faltando saliva aqui. Eu tô olhando para o programa. A Sine Wave. Ao 20 segundos também. 20 segundos. Ao 8 bits. O Mono Mono também. Mono Mono, né? Ao Mono Mono. Muito boa. Muito boa. Excelente mesmo. Muito boa. Eu adoro IPA. Eu também, cara. Nossa. Sou apaixonado por IPA. Às vezes eu até não gosto de começar por IPA. Porque, por exemplo, eu tomo IPA e falo, agora eu vou tomar uma Weiss, por exemplo. Não desce do mesmo jeito, né? Aí eu começo primeiro pela mais leve, uma Weiss, uma Vitibir, aí depois eu vou pra IPA pra finalizar. Faz sentido. Entendeu? Porque senão aí a IPA já dá aquela cortada no... Ela é mais forte, mais complexa ali. Né? Exatamente. Na hora que você vai tomar, você fala, mano, essa Weiss aqui não tá com nada. Aí se eu quero experimentar alguma coisa assim antes, Então vocês sabem como é que funciona. É o seguinte, nós faremos diferente agora. Ao invés deles falarem sobre músicas, eles falarão sobre bandas. Então nós vamos dividir o programa em 2 partes. E a primeira parte serão 4 bandas. Eu escolhi aqui 4 bandas para iniciar. A primeira é a Kaluv. Valendo. Bom, a Kaluv é um quinteto de Recife, que eles lançaram esse ano um EP chamado Planar sobre o Invisível. É uma das grandes bandas do selo hoje, que eles até fizeram 2 turnês aqui pela região de São Paulo, tocando até no Sesc Pompeia, no projeto Prata da Casa. Então é uma banda que eu acho que tem um caminho excelente, enorme ainda pela frente ainda, das grandes bandas da Sine Wave. 21, passei. Não tem problema. A gente não corta. É só pelo desafio mesmo. E como é que ela apareceu pra vocês? Cara, boa pergunta. Eu lembro disso. Como é que foi? Eu não lembro. Foi muito tempo na época do Leste FM, né, pessoal? Na época eu tinha aqueles grupos de post-rock Brasil, né?
E algum integrante da banda, não lembro quem exatamente, ele postou, tipo, tô começando uma banda de post-rock e tal. Queria que vocês dessem uma ouvida, tipo, e era uma gravação daqueles MP3, lembra? Tipo, gravação. Exatamente. Gravação muito tosca, né? Aí eu ouvindo assim e falei, cara, pô, legal isso aí, né? A gente começou a conversar e tal. E aí eu acabei mandando pra ele, né? Fiquei até conversando com o pessoal. Apresentei Sunwave, né? Tudo. E deu no que deu, né? Hoje é uma das bandas que, assim... eu praticamente considero uma das melhores bandas da nossa célula também. Vale até o spoiler que eles estão gravando um disco novo já, pra sair o ano que vem. Né? E eles são muito mais pesados do que antes. Porque os primeiros discos são mais etéreos, mais bonitos, assim, né? Com alguns pontos mais pesados. Mas no disco novo, eles tocaram 2 músicas ao vivo nessas turnês que eles fizeram. E vai ser uma porrada, assim, vai ser uma porrada. É bom que eles não se prendem à fórmula, né? Sim. Muito bom. Tô bem curioso pra ver esse disco lá. Se vocês tivessem que descrever a Kaluv para um público que nunca ouviu, assim, pessoal que tem o primeiro contato, como é que vocês descreveriam? Som instrumental, trilha sonora pra filmes. Tipo, isso, né? Trilha sonora pra filmes, tipo Brilho Eterno, essas coisas, assim, mais fantasioso. Um pouco mais onírico, sabe? Uma coisa mais... Eu gosto muito da capa do EP, que tem uma coisa mais viagem, né? Mais... Acho fantástico. Tem uma... Essa capa, inclusive, é do Alexandre Palácio, que é do Mais Valia, o baixista do Mais Valia. Sim. Curiosidades. A próxima, então, a gente fica com o Mais Valia. Mais Valia é o Lucão, né? Isso, vamos lá. Então vamos lá, 20 segundos pro Mais Valia, faz igual o Kiko. Mais Valia, Power Trio, formado em Jaú, de Stoner, Space Rock, Post-Rock. A banda lançou seu primeiro disco em 2015, misturando elementos de Pink Floyd com Black Sabbath. E em 2016 lançou um EP gravado no Robert Rex. Acredito que é uma das bandas também que a gente mais tem potencial para crescer muito durante esses próximos anos. 23. É difícil pra cacete, né? Talvez que a gente não ensaiou, né? Vai ter... Mas ó, eu não falo nem pro artista quando vem. Eu não falo nem pro músico. Eu falo assim, ó, as músicas que eles são essas aqui, pode ser? Pode. Aí vai. O Mais Valia também lançou o EP esse ano, né? Sim. Eles são mais densos do que a Kaluv, né? A pegada deles é uma coisa mais stoner, né? Enquanto o Kaluv é aquela coisa meio... É uma coisa mais etérea, um pouco mais viagem, no sentido de fantasia. O Mais Valia, ele se preocupa mais na questão de densidade, né? Aquela coisa de... aquela coisa que o Black Sabbath, né, tinha muito no começo da carreira. Aquela coisa meio densa. Climática, assim. Climática. Né? É assim mesmo. E ao mesmo tempo misturando alguns elementos etéreos de post-rock, né? Tanto aquela questão dos crescendos, das dinâmicas. Eu acho que eles trabalham muito bem misturando esses dois, né? O legal, por exemplo, quando eu trouxe o Grito aqui pra conversar, os meninos do Grito, eles não sabiam nem como agradecer, tipo, e eles têm uma outra visão, né? E eu perguntei pra eles qual que era o impacto, de ter o selo da Sunwave ali estampado no disco deles, né? E eles falam que é total. Então é legal vocês resgatarem, tipo, o artista independente da parte do Brasil. Entendeu? Não tem esse negócio de tipo, nós somos um selo assim, assado, e quando vocês conseguem, por exemplo, jogar o Mais Valia e o Kaluv no mesmo show, é um negócio inacreditável. Por isso que tem que ter o reconhecimento. Você traz uma banda de Pernambuco, uma banda de Jaú, sabe? E tá ali. E o mais legal é que a gente meio que ajuda a mapear um pouco alguma cidade. Então o Kaluv, por exemplo, é uma banda que quando eles vêm, eles já conhecem um monte de bandas em várias cidades e né, fica mais fácil você marcar uma turnê, marcar alguns shows juntos. E a gente gosta disso, a gente faz, a gente não se preocupa com a cidade, com o local da banda, justamente para isso, para ter mais pontos ali de convergência, né? E a gente nota que a gente tem alguns centros
de bandas que tem nesse estilo da Sunwave. A gente tem bastante banda em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, Curitiba, Porto Alegre e algumas aqui no interior de São Paulo. Então, assim, se uma banda quiser fazer, de repente, uma turnê por Curitiba e Porto Alegre, a gente já tem alguns contatos de bandas que são parecidas para marcar alguma coisa junto. Então, esse é um dos objetivos da Sunwave também, né? Justamente integrar todo mundo. O Brasil é grande pra cacete, é grande, né, velho? É grande. E como é que vocês apresentariam Mais-Valia pro público? Mais-Valia apresentaria com o seguinte, imagina a densidade do Black Sabbath com o etéreo do Pink Floyd misturados em uma banda apenas. É por aí mesmo. Vamos pro próximo, então. Agora, vou pedir pro Lucão falar pra mim o nome da próxima banda, Giant. Giant Gather from Outer Space. É isso aí. 20 segundos, quem quer falar do Giant? Quem fala? Tá bom. Giant Gather from Outer Space é uma dupla de Curitiba. Um deles, inclusive, está morando agora na Alemanha. Eles são, acho que, a dupla mais bizarra que a gente lançou esse ano. A banda mais bizarra que a gente lançou esse ano. Porque eles são só de bateria e baixo. E eles fazem um barulho absurdo, assim, sabe? Mesmo sendo uma banda minimalista de bateria e baixo, eles fazem um barulho absurdamente torto, estranho, experimental, bastante focado em jazz, noise, metal. E é sensacional, uma das melhores bandas que a gente lançou esse ano também. E eu fui pra 27 segundos. Cacete! Mas não dá pra entender. Porra, também a gente tá falando de uma banda que tá com o selo da Sunwave, tá com o selo na Finlândia, não é? Sim. Tá com na Noruega, é isso? Onde que é? Eu não lembro os países do selo. Eu anotei aqui, quer ver? Peraí. O Johnny, que é o baterista, ele tá morando na Alemanha. Então... Só de citar o nome da banda dos caras já é 2, 3 segundos. É verdade, eu gastei uns 5 segundos só pra falar o nome da banda. Exatamente. Não, acho que é finlandês. O outro eu não anotei. São 2 selos gringos e a Sunwave que lança junto, assim. A Giant, quando eu ouvi essa, me surpreendi mesmo. É surpreendente, assim. Cara, e o show deles é impressionante. Que desconstrutivo, velho. Que desconstrutivo. É uma das bandas, assim, que quando eu ouvi a primeira vez, alguém linkou ela no grupo da Sunwave. Quando eu ouvi a primeira música, na metade da primeira música, eu já mandei um inbox aqui pro Lipaus. Falei, cara, ouve isso aqui a gente precisa lançar esses caras, sabe? É muito impressionante, assim, né? E ao vivo é destruidor o que os caras fazem. Jura? É muito foda, assim. É curioso ver como eles são é uma banda desencanada, né? Eles simplesmente chegam, sentam e tocam, né? No show você percebe muito isso, porque eles ficavam combinando o repertório na hora. Isso é engraçado. É engraçado. E é uma coisa que eu notei, eles não sabem muito o nome das músicas que eles mesmos gravam. Então fica, vai aquela lá que a gente começa assim, beleza, vamos nessa, sabe? Já começa. É engraçado demais o show deles. São bem espontâneos, São então. espontâneos, essa é a boa palavra. E eu falei de prolíficos, é porque eles lançaram 4 trabalhos esse ano. Que é um recorde, assim, pra Sunwave. E lançaram um disco full, que é o Black Bio, e 3 EPs. E foi assim, um atrás do outro que eles foram mandando. E mesmo assim, faz uns 6 meses que o Johnny tá morando na Alemanha. Ou seja, basicamente em 6 ou 8 meses eles gravaram 4 trabalhos, assim. É uma grande banda. E como é uma banda mais difícil, como é que você apresentaria pro público? Difícil, hein? Talvez essa seja a palavra. Uma banda difícil, mas quando você começa a sacar mais o som deles, principalmente vendo ao vivo, é uma banda que... Tem um termo em inglês que é meio que mind-blowing, sabe? Aquela coisa que quebra... Sim, o seu cérebro foi parar no teto. É, assim mesmo. Assim. Vamos pro Cadu, então? Não. Bora lá, Cadu Tenório. Quem que é? É o Lucão, né? Então faz. Isso. Cadu Tenório, artista do Rio de Janeiro, ousado, transforma a noise em obra de arte. Seu trabalho mais notório, mais perceptível, mais impressionante, da minha opinião, é o que ele fez com a Jussara Marçal, em Anganga, onde ele mistura cantos, né, de religiões, de cultura africana com noise. Nossa, acho que... Esse eu não ouvi. Esse é um disco de 2015. Foi o último que a gente lançou no finalzinho do ano. Não lembro se eu ouvi, não. Mas eu acho que não. Impressionante, assim, impressionante.
Porque assim, são duas coisas que parece que não batem muito. O noise dele com a voz dela. E isso é uma coisa incrível, sabe? As coisas que não batendo e ao mesmo tempo se somando ali, sabe? É impressionante, assim. Um dos grandes discos que a gente lançou na história da Sine Wave foi esse Anganga. Que eu até suspeito pra ela que eu sou muito fã dela, né? Também. Eu gosto muito dela também. Ela é demais. Mas esse é 2015. O desse ano, ele lançou 2 discos, que ele falou é um disco duplo, mas não é. Que lançou os 2 no mesmo dia, assim, é praticamente um disco duplo. Chama Rhyming Compilation, Phantom Pain e o... esqueci o nome do outro. Eu acho que eu anotei aqui. Não anotei não. Bom, são 2 discos juntos, chamado Rhyming Compilation. E são discos, assim, bem... São estranhos à moda dele também, assim, porque ele usa muita colagem sonora, muita coisa esquisita, muita... Esse último trabalho dele tem muita influência de Vaporwave, né? Mas não vamos ligar esse Vaporwave com aquela coisa meme, né? Mas sim aquela coisa de colagens. Sim. E na verdade eu acho que todos os discos que ele lançou como solo, como Cadu Tenório, tem essa vibe. Porque assim, ele é um artista que tem vários projetos, né? Ele tem o Sobre a Máquina, que tá meio inativo, já faz bastante tempo, mas é um disco, é um projeto mais de dark ambient, mais de noise, mais pesado, assim. Já fez shows com banda, com bateria, com guitarra, que foi muito legal também. Ele tem o Victim, que é uma coisa quase inaudível, que eu acho maravilhoso também, que é uma coisa muito extrema, mas é muito extrema, assim. Você parece que, sei lá, o mundo tá acabando quando você ouve aquilo. Harsh Noise, né? Harsh Noise, sabe? Power Electronics, assim, um troço muito... Qual é o nome daquele japonês lá? Amazona, né? Amazona, Merzbow, bem assim, nessa linha, sabe? É quase inaudível, eu acho isso maravilhoso, sabe? E acho que ele tem outros também, né? Tem o solo, o Cadu Tenório solo, que é um pouco mais voltado pro Vaporwave. Sem falar que ele faz muitos de jams perdidas, né? Por exemplo, ele chama, um dos guitarristas de Hidden School Boys pra gravar. Sim, isso mesmo. Tem muito dessas de gravar e ter coisa perdida, assim. Tem uma cena muito legal lá no Rio de Janeiro, que é mais voltada ali na Áudio Rebel, que eles marcam shows de várias pessoas, gravam aquilo e lançam como material, sabe? Mais voltado pra improvisação, pro barulho e tal. É uma cena muito interessante, assim. E é muito legal ver, ainda mais que é Rio de Janeiro, né? Que a gente tá acostumado muito essa coisa de bossa nova, samba. Aí quando você vai ver, tem um coletivo lá que trabalha com noise, todo esse experimentalismo, né? Sim, bem legal, né? O Cadu Tenório eu acho que é mais difícil a gente apresentar pra quem nunca ouviu, né? Porque o Cadu Tenório... Eu diria assim, Cadu Tenório, sabe o barulho de sua geladeira? É isso. Pois é. Mas põe um pouquinho mais de ritmo nele, coitado. Não, brincadeira. Não, eu tô ligado. É que ele... Porque vamos supor que o cara vai procurar o Cadu Tenório no YouTube. Ele pode dar a sorte de catar aquela compilação que é mais ambiente, agora que ele lançou, que é mais suave. Ele pode dar a sorte de catar... É o barulho da fábrica? Como é que é? O Victim. Ele pode dar a sorte de pegar isso e falar, puta que pariu. É isso? Entendeu? Ele é bem complexo. Assim, entendeu? Se alguém souber o que pegar do Cadu Tenório e ir subindo a densidade dele, aí ele curte mais o Cadu Tenório, entendeu? Acho que tem que aconselhar conforme o estado de humor da pessoa, né? E assim, isso tem tudo a ver com a Sine Wave. Apesar de ser... A gente não tem muitos discos eletrônicos e ele é artista solo, é mais voltado para eletrônico, mas tem tudo a ver com a Sine Wave porque a gente gosta de coisas... Do experimentalismo, da coisa difícil ali, de alguém que seja mais, né, que arrisque bastante, que faça uma coisa estranha. Do trabalhar fora da fórmula. Exatamente. A gente gosta muito... A gente tem um termo que a gente gosta de usar que é bandas que sangram. E Cadu Tenório é um dos que mais sangram, assim, do trabalho dele. Então a gente gosta muito de trabalhar junto e... Grande artista também. Justíssimo. Elson e Lucas, vou pegar mais um pouquinho de cerveja pra nós. A gente continua no segundo bloco. E aí, é só esperar que a gente volta.